Olá, pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E a resenha de hoje é Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Vamos lá conhecer essa resenha? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou resenhar Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Esse livro, a princípio, quando eu escolhi ele para ler, e resenhar, eu já tinha lido alguns comentários, algumas resenhas, falando que era um livro intenso, um livro difícil de ler, mas um livro muito bom. E realmente é um livro muito bom. Mas antes de começar a resenha, eu já vou avisar: é um livro forte, é um livro com temática pesada. Então, ele fala sobre violência doméstica e fala sobre abandono de incapaz. Então, não é um livro fofo, não é uma história fofa, é uma história de recomeço, é uma história de superação. Então, vamos lá conhecer um pouquinho de Paola e André, e especialmente da Sol. Paola está tentando fugir de um relacionamento abusivo. Ela entra no carro, ela sai de fininho, ela entra no carro, ela acha que ela vai conseguir fugir. Quando ela acha que está tudo certo, ela sente um baque. Ela vê a sua cabeça sendo jogada ali no volante do carro e ela sente aquela pancada e começa as pancadas e ela começa a lutar, ela é tirada do carro, ela é arrastada do carro e ela implora, ela pede socorro, ela pede para ser libertada até que ela desmaie. Quando ela acorda, ela achava que ela estava tendo um momento difícil, mas quando ela acorda, realmente ela vai ver o quanto que a vida dela vai ser difícil. Ela está literalmente amarrada, literalmente jogada aos cães. 6 anos depois desse ocorrido, Paola vive em uma clínica especial para pessoas especiais. Ela tem muitas cicatrizes, ela tem muitos problemas de saúde, ela tem dificuldade para respirar, ela tem muitos problemas, só que ela está viva. Ela é grata por ela estar viva. Ela vive na clínica isolada, ela faz as suas pinturas, ela vive lá no seu canto e ela quase não sai dali. Ela vive ali no seu cantinho. Até que um dia tem um visitante. O André vai na clínica, vai ter uma festa nessa clínica e ele vai para ajudar, como ajudante, para fazer uns trabalhos lá, porque a filha dele também fez tratamento nessa clínica. Ele não vai participar da festa, mas ele vai contribuir. E nisso, eles acabam se conhecendo. Ele acaba conhecendo a Paola de um jeito lá improvável, assim, eles acabam se encontrando. A hora que a Paola vê o André, ela se desespera, ela literalmente entra em pânico, porque ela vê aquele homem enorme, muito, muito maior que o ex dela. Aí o primeiro pensamento dela é: o meu ex, com aquele tamanho, foi capaz de fazer o que fez? Já imagina um homem com esse tamanho, o que ele faria comigo? Ela entra naquele pânico e ela acaba desmaiando. O André socorre a moça, pega ela no colo. Ela tá coberta de tinta. Quando ela cai, as tintas dela cai tudo em cima dela e ela fica coberta de tinta. Ele socorre a moça, ele leva ela para o chuveiro, tenta tirar a tinta dela para ver o rosto dela, para ela acordar. Aí ele tira a tinta dela e ela abre os olhos, ela acorda. Ela acorda novamente, mas quando ela torna a olhar para ele, ela torna a desmaiar. Mas ele vê o rosto dela. Ele vê todas as marcas que ela tem. E aí passa esse dia, no outro dia já a Paola já está conversando com a dona da clínica. A Rafaela já está explicando para ela quem é o André, o que o André significa na clínica.
o porquê dele estar lá. No outro dia, a Rafaela explica para Paola quem é o André, o que o André estava fazendo lá, o que o André significa na clínica. E nisso vai começar as festas. A Paola tá lá preparando as tintas dela, porque ela é uma pintora e ela ficou encarregada de fazer a pintura nas crianças, de pintar as crianças da festa. É uma festa lá na clínica e ela vai fantasiar as crianças. E nisso chega uma senhora com uma menininha muito tímida, com o rostinho enfiado no pescoço dessa senhora. Mas a Paola começa a conversar com ela e ela olha para Paola. E a primeira vez que ela olha para Paola, ela fica assim, meia espantada com o rosto da Paola, mas ela não fica com medo, ela não sente medo da Paola. Aí ela pede para Paola fazer uma maquiagem igualzinha nela. Gente, essa parte é muito legal do livro, porque ela faz o rostinho da criança igual o rostinho dela. E nisso o André chega na clínica. Ele tá muito bravo com a mãe dele, porque a mãe dele levou a criança que a Paola pinta é a Sol é a filha do André. A mãe do André leva a Sol para a festa sem o André saber, e ele chega lá bravo com a mãe, bravo porque a mãe levou a filha sem permissão dele, e ele começa a dar bronca na mãe, e a mãe pede para ele se acalmar e ele não ficar bravo com a maquiagem da filha, porque foi um pedido da filha. Foi a filha que pediu aquilo. Aí ele olha para a filha, e quando ele olha para a filha, e depois ele olha para Paola, ele não acredita no que ele está vendo. Mas a filha dele vem conversar com ele, ela vem explicar para ele o significado do desenho. E ele acha muito estranho, porque a filha dele não é de conversar com estranho, ela não é de lidar com estranho. A partir desse momento, nasce uma amizade entre a Sol e a Paola, difícil de explicar, mais uma esperança para o André, porque ele jamais achou que a filha dele ia conviver com outra pessoa assim, porque ela não falava com ninguém e ele protege a filha ao máximo, mas ele se vê tendo que abrir mão e deixar a filha conviver com a Paola, porque isso vai ajudar ela. Então, eles fazem um acordo. Ele com a Rafaela e a Paola, de a Sol passar mais tempo com a Paola, dela conviver mais com a Paola, porque isso vai fazer bem para ela. E nisso eles dois vão se conhecendo. O André e a Paola vão se conhecendo. Ela vai meio que perdendo o medo dele. Ele sai uma noite para conversar ali na clínica, eles andam juntos e eles vão se conhecendo. Aí tem o aniversário da Sol, a Paola organiza tudo, a festa da Sol, ela faz um presente especial. E entre ela e o André já está acontecendo aquele clima, já tem aquele sentimento, já tem aquela faísca. E no aniversário da Sol isso se intensifica. E durante o tempo, a mãe dele fala para ela que para ela ficar assim, porque ele não tem o coração para amar, para ela já ficar esperta, porque talvez ela só vai sofrer. E ela e o André, depois da festa, no final da festa, eles fazem um acordo. É só uma noite. Uma noite para curarem as suas dores, uma noite de fingimentos, uma noite para um fingir para o outro que são o que o outro quer, que um quer da outra pessoa. Tá, aí acontece essa noite, eles vê que mudou o que um sente, mudou o que o outro sente, mas eles vão tentar manter o acordo. Aí essa noite, passa uns dias, ela continua convivendo com a Sol, eles continuam se vendo ali. Aí acontece uma outra noite e acontece uma terceira noite. Quando acontece essa terceira noite, a Paola já não é mais um fingimento para ela. Para ela aquilo já é real demais. E ela já está apaixonada, ela já deixa claro para ele que ela tem um sentimento maior. E ele fala para ela que ele não está pronto, que ele acha que ele nunca vai estar pronto. E aí, gente, é onde o André conta o porquê dele não estar aberto a amar. Aí ele vai contar o quanto ele foi quebrado. Ele teve uma ex-esposa, uma mulher que fez
de tudo o que não devia ser feito num relacionamento, mas ela era dependente química, ela dependia e ele tentou ajudar ela ao máximo que pôde. Veio o nascimento da filha, ele achou que ele podia ajudar. E aí ele contou toda essa história, tem uma história, gente, quando ele está contando isso é de quebrar o coração, porque a ex dele fez algo imperdoável com a filha. Algo que chocou, algo que choca no livro, que dói na alma que você está lendo. E aquilo te faz sofrer muito. Como que pode uma mãe fazer algo assim com uma filha e, e deixar assim acontecer isso por causa de estar perdida nas drogas, de estar perdida nesse mundo que a gente sabe que uma vez que você entra é difícil de você sair. O André desesperado nesse quando ele está contando isso, ele vai contar tudo o que aconteceu com a filha, como ele fez para trazer a filha de volta. Ele descobre verdades que até então ele não sabia. E esse homem foi quebrado, ele foi arrasado por confiar demais, por amar demais, ele foi quebrado. Então ele acha que ele não tem mais espaço para amar. Mas a Paola deixa bem claro, tá? Você não tem, eu quero. Eu vou tentar de novo, eu quero amar de novo, eu quero ser amada novamente. Então eu vou estar saindo, eu vou viver minha vida e a partir de agora eu vou continuar convivendo com a sua filha, mas nós dois vamos ficar distantes. E eles tentam levar isso distante, ela vai seguir com a vida dela, ele com a dele, eles mal se veem, eles se evitam, se veem, mas eles tornam a se ver de novo e ele acaba meio que ficando uma noite lá com ela e conversando, mas eles não se envolvem mais. E no outro dia, quando ele está indo embora com a filha, chega o Jorge. Quem é o Jorge? Aí chega o Jorge, o André fica doido de ciúmes e ele volta volta no outro dia para conversar com ela e mais uma noite. E só que ele ainda não se decidiu o que ele quer, que mais a partir daí ela falou para ele, então você vai agora de vez e não volta mais. Mas depois disso o André toma uma decisão. Ele vai resolver o seu passado para poder ver o que realmente ele quer do futuro. Então ele resolve o seu passado, ele volta para falar com a Paola. Acontece umas coisas lá, a Paola fica meio enciumada também, fica uns negócios meio assim, mas ele resolve o seu passado, ele volta a conviver com elas, eles se acertam e a história meio que termina assim: um recomeço para dois corações quebrados, um recomeço para dois corações que foram destruídos de formas que pareciam que não ia ter cura. Então o livro meio que termina assim: eles se acertam, eles estão juntos, a Sol tá ali no relacionamento e o livro finalizou. Tá ok. Vamos agora para minhas considerações sobre esse livro. O que eu achei desse livro? Quando eu comecei a leitura desse livro, eu fiquei muito chocada pela parte brutal do que ela sofreu, pela forma de agressão que ela sofreu, mas eu gostei de ver a força da Paola, de ver ela recomeçar, de ver ela lutar, de ver ela brigar, mesmo com muito medo, que a princípio ela tinha muito medo do André, muito medo do tamanho dele, muito medo. Mas quando ela viu ele com a filha, o jeito que ele tratava a filha, ela deu aquela abertura para nascer a amizade, ela deu aquela abertura para eles se envolverem ali. Ela não ficou presa num passado de dor. O André, eu adorei o André. Ele é aquele cara fofo, atencioso. Em momento algum ele olhou para as cicatrizes dela. Ele gostava de ver o rosto deformado dela. Ele era carinhoso com ela. Ele cuidava dela sempre. Ele estava sempre acariciando o rosto machucado dela. Ele nunca teve problema com a aparência física dela. O problema do André é que ele foi traído. Ele foi muito enganado. Ele era muito ingênuo, ele era um garoto muito doce, e ele foi muito enganado. E ele não é que ele tem medo da Paola trair ele tem medo de se entregar de novo e ela abandonar ele, ele acha que ele não vai conseguir sobreviver a ser abandonado novamente.
Ele acha que ele não vai dar conta de ter um relacionamento de novo e passar por tudo que ele passou e sobreviver. Então ele tem muito medo, ele tem medo de se entregar, medo de se envolver, mas não tem como, o sentimento nasce ali e acaba que ele vai se envolvendo, não tem jeito. A Sol, gente, o que é a Sol? A Sol é aquela criança que sofreu horrores numa idade que foi uma bênção que a memória dela apagou. Só que ficou aquele restinho. Então, ela é uma criança retraída, ela não tem amizade, ela não conversa com pessoas fora da família, ela não conversa com ninguém. A princípio do livro, eu achei que ela tinha algum problema mental, mas não, ela tem só um problema de socialização mesmo, devido de algo que aconteceu na infância dela. Então, ela só confiava no pai. E a Paola foi aquela luz na vida da Sol, e a Sol foi aquela luz na vida da Paola. Uma ajudou a outra a superar seus traumas, superarem seus medos. E a ajuda de uma ajudou a outra e as duas seguiram a partir dali. Eu amei o livro, assim, eu gostei do livro. É um livro pesado, é um livro que dói para ler, tem partes muito tristes, tem partes muito difíceis. Só eu dei uma nota assim, um selo bom, é uma leitura boa. Por que não é uma leitura top? Porque eu achei que a autora não desenvolveu os outros personagens. O Pedro mal apareceu no livro, que era o psicólogo, o psiquiatra delas. A Rafaela era dona da clínica, ela quase não apareceu no livro. Os pais do André, a mãe dele apareceu numa fala, uma pequena fala com a Paola, uma pequena fala com o filho. O pai nem falou nada, que eles não conversaram, não dialogaram, não tinha diálogo, né? Então, a mãe do André, por estar sempre convivendo com a Paola, eu acho que a autora tinha que ter colocado mais conversa entre as duas quando elas se encontravam, quando a avó trazia a Sol, quando a avó vinha buscar a Sol, principalmente quando o André e a Paola estavam afastados ali. Eu acho que ficou esse vazio na história, ficou faltando essa parte da convivência, das falas. E o Jorge? O que era o Jorge? O Jorge apareceu ali, fez uma pontinha de ciúmes e saiu, praticamente entrou mudo, saiu calado. A explicação que a Paola deu sobre o Jorge, eu achei que ficou meio vaga, ficou um negócio meio estranho, mas cada um tem um ponto de vista. Quem lê o livro vai entender de um jeito. Eu não entendi o relacionamento dos dois do jeito que foi colocado na história, porque para você ser amigo de alguém, eu acho que a forma de amizade deles era um tanto quanto estranha. Mas é só a minha opinião, gente. Cada um tem uma forma de ver o livro. Então, eu gostei. É um livro bom, é uma leitura difícil, é uma leitura intensa, é uma literatura forte. Mas não é um selo top. Leria novamente? Não, não leria novamente. Não é uma leitura que eu faria uma segunda leitura, porque eu achei assim que, por ser um livro muito triste, faltou mais conversa, faltou ela colocar mais gente para dar uma aliviada na história e ficou muito só centrada nos três personagens ali. Ficou centrada no André, na Paola e na Sol. Eu acho que tinha que ter abertura para desenvolver melhor, tinha que entrar mais participação, tinha que entrar mais conversa. O pai dele entrou no livro mudo e saiu calado, gente. E outra coisa, meninas, eu estranhei muito, pessoal, eu estranhei muito, porque eu estou acostumada a ler literatura estrangeira. Quem me conhece sabe que eu não leio nacional. Eu não leio literatura nacional, então. E a Sofia Silva, ela é uma autora portuguesa. Então, ela é uma autora portuguesa. E os nomes, gente, são nossos nomes, né? Os nossos nomes nacionais. Então, Jorge, Pedro, André, Paola, Rafaela, nomes comuns. Para mim foi tão estranho ler um livro com os nossos nomes. Eu estou tão acostumada com os nomes ingleses, com os nomes de fora, que foi meio estranho ali. Mas tirando isso, gente, é um livro bom, vale a leitura, com certeza vale a leitura. É um livro que eu não vou esquecer, realmente vai entrar para aqueles livros que eu li, não vou esquecer o enredo, não tem como você esquecer um enredo desse. O Roberto, gente, o Roberto é o ex da Paola. Eu não vou falar sobre o Roberto, porque eu acho que o Roberto é aquele tipo de personagem que ele não merece ser falado. Quem lê o livro vai entender, porque ele era aquele tipo,
o homem perfeito no início do livro, nos pensamentos dela, que foi o que levou ela a casar com ele, para se transformar no ser monstruoso que ele se transformou. A Renata, a ex do André, eu falo assim, gente, que não estou descontando o que ela fez, que o que ela fez não tem perdão, mas a gente sabe que quem é dependente, a pessoa que é dependente, ele não faz as coisas no seu juízo natural das coisas. Então, ela era uma dependente. Ela estava perdida, tanto que quem lê a história vai entender o nível de perdição que ela estava nesse mundo, que quem lê o livro vai entender. Então, eu não vou falar dela porque ela agiu super errado como mãe, ela nem tinha o direito de falar isso, mas ela era doente, ela sempre foi doente, então isso não tem como falar sobre eles. Então é isso, gente. Essa foi a resenha de Sorrisos Quebrados da Sofia Silva. Para quem não leu e tiver coração forte e quiser ler uma leitura forte, uma leitura intensa, leia. Para quem for mais fraco de sentimento, que não gosta de nada intenso, não leia, porque a descrição desse livro, das temáticas do livro, tanto o que a Paola sofreu e o tanto o Cassol sofreu, e o que o André também passou, é muito difícil de ler para quem não é uma pessoa muito forte para leitura forte. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui no Resenhas da Bel. Tem resenhas toda semana no canal, vídeo novo toda quarta, toda quinta. E se você está gostando, se você gostou dessa resenha, se inscreva aqui no canal. Quer dizer, se vocês estão gostando gostaram dessa resenha, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações. Porque, gente, o like e a inscrição, se você está gostando, é isso que vai fazer o canal continuar e eu continuar aqui gravando resenhas para vocês. Então é isso. Até a próxima resenha, até o próximo vídeo. Tchau!